Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Uma Cena Magnífica. Quando o assunto é o juízo celestial ou o juízo de Deus, nós precisamos compreender que o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, eles são livros irmãos, ou seja, muitas das informações que aparecem no Apocalipse só podem ser compreendidas de forma total se o fizermos à luz daquilo que já havia sido revelado em Daniel. Muitas das grandes revelações relacionadas ao tempo do fim foram iniciadas com Daniel. É tanto que o próprio Daniel, quando recebe as revelações, muito daquilo que ele viu, ele não compreendeu. E ele recebe uma ordem da parte do Senhor de que ele deveria selar o livro, porque as mensagens nele contidas seriam para o tempo do fim, ou para a última fase da história do nosso planeta. Lá no livro do Apocalipse, nós recebemos a informação de que a última ou as últimas mensagens de Deus para a Terra, as 3 mensagens angélicas, nelas estaria contida a noção de juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas quando falamos sobre juízo, precisamos voltar lá no livro de Daniel. Daniel, ele vai mostrar 2 realidades bem distintas. Num primeiro momento, nas revelações que ele recebeu, ele vê a progressão dos reinos desse mundo. Como os seres humanos, bem como os reinos da terra, estariam agindo e trabalhando para, numa sucessão de reis, numa hora um está com o poder e depois perde, depois se levanta um outro poder e assim por diante, começando com Babilônia, a época em que Daniel havia vivido, depois a coligação dos Medos e dos Persas, depois a Grécia, Roma e ao mesmo tempo a Europa dividida, e a mensagem de que eles não se uniriam em casamento, os reinos da Europa dividida, na estátua de Daniel capítulo 2, representada pelos pés e dedos da estátua, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim como o barro e o ferro não se misturam, não se ligam, eles também não se ligariam entre si. Não haveria mais um império mundial desde o momento em que o reino ou que o Império Romano fosse fragmentado. O que temos visto no decorrer da história, aliás. Entretanto, enquanto ele está olhando para isso tudo, depois vai aparecer a mesma imagem, mas com alguns animais tremendos, que vão aparecer mais adiante dentro do seu livro, mas não temos tempo aqui para poder analisar isso tudo. Ele vê também o momento em que a própria Igreja de Deus, em determinado momento, estaria se apostatando do caminho do Senhor, deixando de lado, assim diz o Senhor, e se tornaria o algoz daqueles que permaneceriam fiéis ao testemunho do Senhor. E durante 1260 anos, estaria perseguindo os santos de Deus. Enquanto tudo está acontecendo, e Daniel olha para essa cena e se pergunta com certeza, mas será que Deus não vai fazer justiça ao seu povo? A sua atenção, ela é voltada das coisas que estão acontecendo aqui no nosso planeta, dessa sucessão e queda de reinos e impérios, para aquilo que acontece no santuário celestial, para aquilo que acontece no céu. E ele vê tronos, ele vê livros abertos, e ele vê o Senhor de uma forma tremenda, o Senhor Jesus, de uma forma tremenda, iniciando o julgamento no santuário celestial. Pois bem, quando olhamos para essa realidade, em determinado momento uma realidade terrena, num segundo momento uma realidade celestial, Daniel ele vai perceber quando é que esse juízo acontecerá. Então, uma profecia que é considerada a maior profecia de tempo contida na Bíblia, porque é uma profecia que compreende 2.300 anos, sendo que a primeira parte dela, os primeiros 490 anos, diziam respeito ao povo de Israel. E isso é muito importante, porque tudo aquilo que foi previsto na primeira parte dessa mesma profecia aconteceu. Nessa profecia estava estabelecido o ano no qual Jesus Cristo, o Messias, seria batizado, o ano no qual ele morreria. É tanto que quando olhamos para a própria época em que Jesus veio aqui à Terra, era tão clara a profecia que nunca houve em toda a Terra uma época em que tantos falsos messias surgissem. Flávio Josefo, historiador judeu, chega a mencionar algo em torno de 200 falsos cristos que se apresentaram em todo o reino de Judá, na época do aparecimento de Jesus.
Então você tinha Jesus e mais 199 falsos. Por que tantos falsos cristos nessa mesma época? Por uma razão simples, o verdadeiro tinha chegado. Aquele era o tempo do cumprimento das profecias de Daniel. E isso é muito importante, por quê? Porque agora, no restante da profecia, o restante desse período de 2.300 anos, seria o tempo que ainda haveria de graça para a humanidade até que o juízo celestial começasse, antes que o Senhor Jesus viesse para poder buscar o seu povo. E esses 2.300 anos vão terminar especificamente no dia 22 de outubro do ano de 1844, quando o Senhor Jesus começa a última fase do seu processo no santuário celestial, quando ele está julgando a humanidade, quando cada caso está sendo colocado diante dele para a salvação ou para a perdição eterna. Não porque ele não conheça as escolhas que as pessoas estão fazendo. Ele sabe de todas as coisas, mas para que diante de todo o universo fique claro a razão pela qual alguns estão se salvando e outros estão se perdendo. A mesma coisa vai ficar claro durante o milênio, quando aqueles que forem salvos por Cristo Jesus terão a oportunidade de estabelecer agora, baseado nas suas obras, porque cada um receberá de acordo com as obras que fez na carne. Se a graça de Cristo não está sobre nós, pagaremos pelo que fizemos. Nós não seremos destruídos pelo fogo eterno por causa da graça de Cristo Jesus, se Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas se não estamos embaixo dessa graça, pagaremos de acordo com aquilo que fizemos. Então, durante os 1000 anos, desde a vinda de Jesus até a descida da Nova Jerusalém aqui para a terra, os salvos terão a oportunidade de poder estabelecer qual será a pena que cada um daqueles que rejeitaram a graça de Cristo sofrerão quando o lago que arde com fogo e enxofre for aceso. Então, quando olhamos aqui para a Bíblia, percebemos que algo está aqui realmente por acontecer dentro dessa cena magnífica de juízo. Cada caso, o destino da humanidade está sendo decidida no tribunal celestial. E é claro que o certo ele prevalece, a verdade triunfa, a justiça reina. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas, espetaculares de todas as Escrituras. E a boa notícia é que tudo terminará bem para aqueles que estão revestidos pela graça de Cristo. Não há o que temer. O próprio Daniel, que quando viu aquela sucessão de reinos, ele ficou preocupado quando vê o chifre pequeno, que aparece também no contexto do seu livro, que está perseguindo os santos, que está deitando a lei por terra, pisando a pés, mudando os tempos e a lei. Ele olha e diz, falando blasfêmias contra Deus, assim, mas como que isso pode? Mas quando ele percebe que reinos surgem e caem, quando cai, outro se levanta e também cai. E ele vai vendo essa sucessão de reinos. Quando ele percebe a perseguição contra o povo de Deus, mas ele percebe que o juízo está acontecendo. E quando o juízo terminar, Cristo Jesus volta, então o seu coração se enche de esperança. Sem contar, é claro, que ainda usando a mesma figura da imagem, o último ato não são os pés feitos de ferro e barro. O último ato é uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que bate no contexto dos pés da estátua, que esmiuça toda a estátua. E então, essa pedra, ela enche a terra toda, representando o reino de Deus. E esse reino não terá fim. Antes que o reino de Deus seja definitivamente estabelecido, o reino de glória do Senhor Jesus, é importante que esse processo de juízo aconteça. Portanto, esse é um tempo de boas novas. Pastor Mark Finley termina a lição de hoje com um parágrafo muito interessante. Ele diz: Jesus se aproxima do seu Pai Celestial, na presença dos representantes do universo. Seres celestiais se aglomeram ao redor do trono de Deus. Todo o universo de seres não caídos se admira com a cena do juízo. O longo conflito travado por milênios está prestes a acabar. A batalha pelo trono do universo está totalmente decidida com o juízo. Louvado seja Deus. Esse, portanto, é um tempo de grande solenidade. Eu gostaria de agradecer a Deus por ele. E pedir, é claro, para que a graça de Cristo possa me cobrir, para que eu possa estar totalmente salvo pela graça, mediante a fé. Antes, entretanto, de orar por isso, eu gostaria de dedicar alguns momentos com a nossa comunidade de oração. Muito obrigado a você que tem mandado aqui o seu pedido, que tem orado pelos nossos amigos e irmãos que estão conosco. Eu te incentivo a enviar os seus pedidos, mas também a selecionar alguns e orar por eles. Quando oramos uns pelos outros, nós recebemos grande poder. Vem comigo para a nossa comunidade de oração. A Marta Hernandes, ela diz: peço que me ajudem em oração por minha filha Priscila. Vamos orar pela Priscila.
A Salete Lima. Bom dia, pastor. Bom dia, grupo abençoado. Peço oração por meu esposo e a minha filha Diana, que sofre com ansiedade. Pelo meu neto Kaique, que é cadeirante, tem várias complicações. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Vamos orar aqui por essa família. A Alzete Figueiredo. Bom dia e ótima semana para todos nós. Que Deus nos ajude a andar de acordo com a sua vontade. Peço oração pelo meu irmão, que está em tratamento no pâncreas. Vamos orar aqui por essa família. Aqui temos também a Elineide Gomes. Ela diz, peço oração pela libertação dos meus filhos. Espíritos maus têm dominado a vida deles. E peço essa libertação em nome de Jesus. Nós vamos orar por esses pedidos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, porque sabemos que nesse momento o juízo está acontecendo no céu. E agradecemos pela certeza que temos de que, pela graça de Cristo Jesus, nada temos a temer. Sabemos que o nome de Cristo está sendo vindicado diante de todo o universo. E logo a rebelião terminará. Ajuda-nos a estarmos cobertos pela graça do Senhor. Peço também uma bênção especial pelos pedidos que foram aqui mencionados, bem como por aqueles que foram aqui colocados, os demais que não mencionamos, mas estão dentro do nosso chat. Eu sei que o Senhor tem um plano especial para cada pessoa e clamo, por favor, responda a cada um de acordo com a tua vontade. Opere de forma miraculosa durante essa semana na nossa vida, Pai. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?